Amados irmãos, amadas irmãs, continuando com o nosso encargo de vigiar e orar, aplicado à questão do perdão, vamos ver agora algumas porções da palavra e ver o que o Senhor nos diz. Em Lucas, capítulo 11, versículos 1 e 2, nós temos o seguinte: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei... Então, amados irmãos, amadas irmãs, nessa porção de Lucas 11, os discípulos pediram ao Senhor que os ensinasse a orar. Aí, o Senhor os ensinou e falou o seguinte: quando orardes, dizei. Então o Senhor nos diz como deve ser a nossa oração. Eu não estou falando de aplicar literalmente a oração como algo decorado, mas os princípios espirituais existentes na oração. E na porção correspondente em Mateus capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: portanto, vós orareis assim. Tá vendo? Em Lucas, o Senhor diz: quando orardes, dizei. E em Mateus, ali diz: vós orareis assim. Agora, então, vamos ver como o Senhor ensinou na questão do perdão, tá? Tanto na porção de Mateus como na parte de Lucas. Na parte de Lucas, diz assim, Lucas 11, versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Você viu? Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Agora, o que a porção de Mateus diz? Mateus, capítulo 6, versículos 12 a 13. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em Lucas, o Senhor, ao ensinar oração, quando diz, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos, ele pressupõe que nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Que nós temos uma prática de perdão. Perdoa-nos, pois também nós perdoamos. Agora, a porção de Mateus é uma porção que eu considero mais séria. Por quê? Porque diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Baseado em Mateus, o Senhor disse assim, né, para nós: você tem que orar. Você tem que ler essa frase, você tem que ter essa frase. Por exemplo, quando você ora, você sempre diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Não é verdade? Senhor, perdoa-me, cometi tantos erros, lava-me com seu sangue. Mas você não ora a segunda parte.
Você não diz, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E como você tem perdoado os seus devedores? Você tem perdoado? Se você perdoou só mais ou menos, você está orando assim: Senhor, perdoa os meus pecados mais ou menos, assim como eu perdoo os meus irmãos, meus amigos. Ou você não perdoa. Então diz assim: Senhor, perdoa-me assim como eu trato a questão do perdão com esses meus amigos. Significa o quê? Você também não deve me perdoar. Irmãos, vocês estão vendo? O Senhor, ao nos ensinar a orar, Ele vincula o perdão dele com o nosso perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, da mesma maneira. Sabe, amados irmãos, amadas irmãs, muitas vezes as nossas orações não surtem o efeito que nós desejamos. Por que muitas vezes nossas orações não têm o poder? Porque nós não oramos essa segunda parte. Nós só oramos: Senhor, nos perdoa. Mas nós não perdoamos os irmãos. Nós não perdoamos os cônjuges, nosso cônjuge. Nós não perdoamos nossos pais, perdoamos nossos filhos ou irmãos, familiares. Nós tomamos a oração do Senhor Jesus e tiramos parte da oração. Em Lucas, o Senhor disse: quando orar, dizei. Você consegue dizer? Você consegue dizer: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos. Você consegue dizer? E de acordo com Mateus, quando você for orar, você consegue orar assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores? Consegue? O Senhor está nos iluminando. Ele está trazendo luz à nossa verdadeira condição. E Ele está falando para você: você tem que vigiar, você tem que ver isso aí. Nós temos que ver nossa condição. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. E trazer essa questão do perdão à tona como algo importante para a nossa vida, porque isso influencia a nossa oração. Nós não podemos ser aqueles que só oram a primeira metade do versículo. De acordo com Lucas, perdoa-nos nossos pecados, amém. Ou de acordo com Mateus, perdoa-nos as nossas dívidas, amém. E a outra parte? Como fica? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Como fica? Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Não é? Então, isso é alguma coisa muito séria. O Senhor nos ensinou a orar com esses princípios. E nós precisamos tomar esses princípios como a direção para esse assunto. Amados irmãos, amadas irmãs, é hora de nós nos abrirmos ao Senhor. É muito importante orarmos da maneira que o Senhor nos ensinou. Ore assim, se abra. Eu ainda não estou falando sobre o caminho, como nós podemos fazer para que haja esse perdão em nosso coração. Por quê? Porque meu desejo é que esse assunto se torne realmente algo sério na sua vida, na minha vida, para que nós possamos, na nossa oração, termos um desespero
inteiro diante do Senhor. Eu não quero mais viver assim, sem perdoar os meus irmãos. Eu não posso mais. Que o Senhor traga luz a nós. Amém.